Em sua recente viagem a Londres, o presidente Lula assumiu a defesa do jornalista australiano Julian Assange, editor do Wikileaks, injustamente preso naquele país por realizar necessárias denúncias de ações ilegais de potências imperialistas contra a segurança de outros povos e outras nações. Para o presidente brasileiro, é um verdadeiro absurdo que haja silêncio dos meios de comunicação em todo o mundo diante dessa prisão que intimida o próprio trabalho jornalístico e joga por terra toda a defesa hipócrita que muitos fazem da liberdade de imprensa e de expressão. Lula disse que ia comunicar oficialmente a sua posição ao governo da Inglaterra. Receber a solidariedade militante do presidente brasileiro é um grande reforço da campanha de Julian Assange, ameaçado de passar o resto de seus dias em prisão, especialmente se for extraditado para os Estados Unidos, onde a sua penalidade deverá agravar-se. A campanha Free Assange recebe um reforço muito grande na voz de Lula, exatamente no momento que se prepara para o lançamento de uma película em todo o mundo contando a história do jornalista australiano e suas razões para realizar um periodismo investigativo em defesa da humanidade. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande honra essa missão de as fazer compreender cada vez mais profundamente, ajudar a compreender o papel do Brasil, as suas intrincadas relações internas, cheias de contradições bastante obscuras, mas desafios que podem ser superados agora que temos a oportunidade de ter novamente um governo com o presidente Lula à frente, com todos os elementos de interrogações que ainda estão no cenário político nacional e internacional. Para nos falar sobre um tema que é muito importante para todo mundo, que é sobre a prisão e a necessária libertação do jornalista Julian Assange, o editor-chefe do Wikileaks, preso injustamente, arbitrariamente, criminalmente condenado lá na Inglaterra e com a sua deportação praticamente organizada para os Estados Unidos, onde pode-se esperar qualquer coisa, porque ele fez as denúncias mais fortes, mais profundas sobre o papel criminoso da indústria de guerra norte-americana e do próprio Pentágono, espionando o mundo inteiro, agredindo os povos que se rebelam e que lutam pela sua soberania. E para nos falar sobre isso, nós temos aqui um jornalista que acompanha a cena internacional com uma vasta experiência de ter sido correspondente internacional. Hoje é professor de jornalismo na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Comunicação, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e que é José Arbex, foi editor do Brasil de Fato, do Caros Amigos, uma experiência muito larga, nem vou falar. Muito boa noite, Arbex, obrigado pela presença aqui conosco mais uma vez. Boa noite, é uma honra e um prazer para mim estar aqui junto com vocês de novo. Arbex, essa fala do presidente Lula defendendo o Assange, ela chamou atenção porque chefe de Estado não costumam dar declarações daquele tom, mas eu queria saber a sua opinião, porque o presidente Lula, segundo alguns analistas mais conservadores, teria ultrapassado a chamada linha vermelha nas relações entre países, criticando diretamente a Inglaterra e exigindo que houvesse a libertação, porque ele denunciou coisas necessárias de serem conhecidas pela humanidade. Primeira pergunta, o que você acha desse tom do presidente Lula defendendo Julian Assange? De fato, o Lula ultrapassou a linha vermelha. Ele ultrapassou a linha vermelha da cara durice, da cara de pau, da mentira, da falsidade, do autoritarismo das grandes corporações de mídia do Estado imperialista.
Ele ultrapassou todas essas linhas, de fato. O Lula, olha, essa postura do Lula, ela, para mim, ela atualiza, ela demonstra, mais uma vez, a extrema importância que tem o Lula hoje no cenário político mundial. Eu quero lembrar que não foi só nessa ocasião que o Lula ultrapassou a linha vermelha. Também lá em Paris, quando estava todos os chefes de Estado, tal, todo mundo junto lá, o pessoal dos grandes capitalistas, etc. Tal, ele apontou o dedo na cara de todo mundo e falou: escuta, não foi a África que produziu a miséria do mundo. Não foi a Ásia que produziu a miséria do mundo. Não foi a América Latina que produziu a miséria do mundo. Foram vocês. Apontou o dedo na cara dos caras, meu. Quer dizer... e ainda falou assim: ô Macron. Como se o Macron fosse o chapa dele ali no boteco. Ô Macron, pô, tem que dar um jeito nisso aí, porra. O Lula hoje é a face da resistência ao fascismo mundial. Quer dizer, se tem hoje um líder no mundo que corporifica a resistência ao fascismo, esse cara é o Lula. Eu coloco o Lula no patamar, no mesmo patamar, ou talvez até superior que o Gamal Abdel Nasser nos anos 50, 60, com o movimento dos não alinhados, quando estava lá todo o pessoal que não aceitava o imperialismo e estava na luta contra o colonialismo, Mandela, todos, o Arafat. O Lula é desse time, pô. E o Lula está fazendo isso de um jeito absolutamente fantástico. Essa coisa com a Assange aí, eu, como jornalista, fiquei envergonhado. Eu fiquei envergonhado quando o Lula fala: é um absurdo que os jornalistas não sejam os primeiros a colocar em pauta a libertação do Assange, porque se trata de defender a liberdade de expressão, os nossos princípios como categoria profissional. Quando eu vejo um jornalista atacar o Maduro, dizendo que o Maduro, o Maduro é o ditador, o Maduro é o que faz a censura, o Maduro não sei o quê, e não fala nada sobre o Assange, eu nem posso dizer que um jornalista desse está equivocado. É mau caráter mesmo. É o cara que está mentindo. É o cara que está... Porque se ele falasse que o Maduro é autoritário, mas o imperialismo também o Biden também o governo da Inglaterra também porque está reprimindo Assange. Se ele falasse que os dois são autoritários, eu ainda podia falar: bom, é o cara que tem um conceito meio equivocado, tal, tá enganado, mas pelo menos ele critica o imperialismo, tal. Agora não, agora é um absurdo, é uma mentira. Deixa eu aproveitar essa deixa sua aí, nessa boa gargalhada, para botar o vídeo do Lula e a gente vê de novo, e depois você aprofunda os seus comentários sobre essa declaração. Vamos agora, então, ouvir o presidente Lula defendendo o Assange. O senhor venceu uma guerra híbrida e tem total consciência de que a liberdade de expressão e o direito de saber está ameaçado globalmente. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião a respeito do preso político inglês da Inglaterra, Julian Assange, que está a 10 quilômetros daqui, nesse exato momento. Obrigada. Que Deus te abençoe por essa pergunta, porque eu acho uma vergonha. Eu vou falar, inclusive, na frente do jornalista, porque isso vale para vocês e vale para mim. É uma vergonha que um jornalista que denunciou as falcatruas de um Estado contra os outros esteja preso, sabe, condenado a morrer na cadeia, e a gente não fazer nada para libertá-lo. É um negócio maluco, a gente que briga e fala em liberdade de expressão, direito de gritar, direito de... Ou seja, o cara está preso porque denunciou as falcatruas. E a imprensa não se mexe na defesa desse jornalista. Eu, sinceramente, não consigo entender. Não consigo entender. Eu até peço perdão, porque eu vou, quando chegar no Brasil, vou ligar para o primeiro-ministro, porque foi um assunto que eu esqueci de falar com ele. Eu já mandei carta para o Assange, já publiquei carta, já escrevi artigo sobre o Assange, mas eu acho que é preciso um movimento da imprensa mundial na defesa dele.
Não é na defesa dele enquanto pessoa, é na defesa da liberdade de denunciar. O cara não denunciou nada vulgar. O cara denunciou que um Estado estava vigiando os outros. Sabe? E isso virou crime contra o jornalista. E a imprensa que defende liberdade de imprensa não faz um movimento para libertar esse cidadão. É triste. É triste. Mas é verdade. É verdade. A gente precisa colocar nossas teorias na prática de vez em quando, para que a gente possa poder continuar falando em liberdade de expressão. Arbex, é incomum, né, um presidente da República mostrar que houve crimes. Ele disse, o Assange denunciou crimes que foram cometidos contra a humanidade. É uma denúncia para lá de perigosa, né? Mas Lula teve essa coragem. Como é que você comenta isso? Ele usou um termo, inclusive, mais forte do que crimes, né? Ele usou o termo... como é que foi o termo? Eu esqueci o termo que ele usou, porque faz um tempo que eu vi essa... O termo foi... Eu não lembro. Ele usou um termo mais forte do que crime. É um trambique, uma trambicagem, uma coisa inaceitável que aconteceu. E, inclusive, ele disse: eu me culpo porque eu não coloquei isso diante do primeiro-ministro da Inglaterra. Eu agora vou me dirigir ao primeiro-ministro da Inglaterra para dizer isso pessoalmente. Então, o Lula assumiu uma postura de alguém que não aceita compromisso sobre isso. Agora, eu quero chamar a atenção para o seguinte: como é profunda essa atitude do Lula, como ela é importante. Porque, na verdade, o que o caso Assange traz à tona? O caso Assange traz à tona a questão do direito que os Estados dizem que têm, o direito a tomar decisões secretas e não revelar para o público, como se fosse segredo de Estado, como se fosse um segredo que afetasse a segurança nacional, e em nome da segurança nacional, eles ocultam informação da opinião pública. Olha o que o Lula está dizendo, o Lula como chefe de Estado. O Lula está dizendo o seguinte: não existe o direito do Estado esconder informações da opinião pública, especialmente numa situação de guerra, de conflito. Quer dizer, o que o Lula está dizendo é um negócio muito profundo, é um negócio que diz respeito à própria natureza do Estado burguês, que é feito com base em segredos. Todo mundo sabe que todas as grandes decisões políticas no Estado burguês são decididas em reuniões palacianas, nos corredores dos parlamentos, nos recintos fechados em que a máfia dos empresários se reúne com a máfia da política e se tomam decisões secretas, a revelia do povo. O que o Lula está dizendo é: isso aí não pode, isso é inaceitável, não vamos aceitar isso é contra o princípio civilizatório. Não dá. Ainda mais porque, se você for pesquisar a vida do Assange, tem um detalhe aí: toda a vida dele foi uma vida de militância, desde a juventude, desde os momentos que ele começou a se formar como um hacker, ele começou a assumir a tarefa de expor as falcatruas de uma forma transparente, desde que ele era moleque. A vida do Assange sempre foi pautada pelo direito à informação, pela liberdade de expressão, pelo direito que tem o povo de conhecer todos os segredos de Estado. Quer dizer, isso daí é uma postura altamente combativa, altamente democrática, e o Lula, ao dizer isso daí, da forma como ele disse, o Lula está assumindo o lado do Assange, que é o nosso lado, o lado do povo. Quer dizer, e eu acho que é isso que é imperdoável do ponto de vista dos Estados, vamos dizer, do chefe do Estado. Imagina o que é um Estado sem segredos. E no caso, o Lula acabou fazendo uma reivindicação em nome da humanidade, né? Porque Em nome da humanidade. ele aponta assim, o imperialismo, aqueles que atuam secretamente, espionam o mundo inteiro, fazem isso para atacar e violar os direitos da humanidade, quer dizer, altamente. Inclusive, Beto, eu quero chamar a atenção o seguinte: ontem aqui no Brasil, eu não sei até que ponto quem vai nos ver está acompanhando isso daí,
essas notícias, mas teve a Comissão Parlamentar de Inquérito aqui ontem reunida no Congresso Brasileiro, e surgiu uma informação que me deixou com o cabelo em pé. Os poucos cabelos que eu ainda tenho ficaram em pé. Quando o hacker que está sendo investigado agora, ele deu a seguinte informação. Segundo o presidente, então o presidente Bolsonaro, haveria um outro país que não foi esclarecido qual, grampeando os e-mails, as correspondências de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Alexandre de Moraes. Eu achei, naquele momento, que todo mundo ia falar o quê? Que país é esse? Que merda é essa que está acontecendo? E não provocou muito espanto, o que me deixou mais espantado ainda. Que país pode ser esse? Eu tenho 2 países na minha, se eu tivesse que apostar. Um são os Estados Unidos, pela longa história da CIA, de espionagem dos Estados Unidos, inclusive aquele escândalo que foi revelado para o mundo há um tempo atrás, uns 4 anos atrás, quando o Obama ainda era presidente, que a CIA grampeava a correspondência da presidenta Dilma, da Angela Merkel na Alemanha, e etc. E tal. Quer dizer, então não é de hoje que tem essa espionagem. E o outro país é Israel, que é o país exportador de tecnologias de espionagem no mundo inteiro, e todo mundo sabe que tinha um caso de amor profundo, amor romântico. Entre o Bolsonaro e Israel. Entre Bolsonaro e Bibi Netanyahu, né, que é o canalha que comanda o regime de apartheid racista lá em Israel. Quer dizer, então, eu quero saber. Como cidadão brasileiro, eu tenho direito de saber qual é o país que está espionando o Brasil. Eu tenho direito de saber. Arbex, vamos fazer uma pequena pausa aqui no Latitude Brasil e a gente volta daqui a pouco conversando sobre a importância da defesa que o presidente Lula fez do jornalista Julian Assange, ameaçado de deportação agora para os Estados Unidos, que seria uma temeridade que pode vir a acontecer. Já voltamos com Latitude Brasil. Latitude Brasil está de volta, hoje dialogando com o jornalista José Arbex, jornalista destacado, experimentado, com uma visão tanto na imprensa, com muita independência, mas construído tanto na imprensa corporativa, como também nos meios de comunicação alternativos, combativos, como o Jornal Brasil de Fato, Caros Amigos, e hoje é professor de jornalismo na Faculdade de Comunicação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Arbex, quando o Lula faz uma defesa de Assange, obviamente ele está condenando aqueles que o prenderam, é lógico. E aqueles que o prenderam são países, Inglaterra e Estados Unidos, que está reivindicando a prisão agora, são países com os quais o Brasil tem uma complexa relação. O que isso pode gerar em termos de controvérsia, de contradição, de, digamos, áreas sensíveis na relação entre Brasil, Estados Unidos e Inglaterra, que são membros da OTAN, comandam a OTAN, e que, portanto, Assange é um tipo que ameaçou os interesses vitais dos Estados Unidos com as suas corajosas denúncias, defendido pelo presidente Lula. O que pode sobrar para o Brasil nessa controvérsia? Depende do quê? Depende da capacidade que vai ter o Brasil de defender a própria soberania. É óbvio
que o imperialismo não está nada contente com aquilo que o Lula anda fazendo. Isso é óbvio. É óbvio que inclusive dentro do governo dos Estados Unidos, do governo Biden, já surgiram insinuações de que o Lula seria ingrato, porque o governo Biden teria ajudado o Lula a derrotar o Bolsonaro e agora o Lula não mostra gratidão e não sei o quê. É óbvio que eles vão fazer pressão. Agora, a grande pergunta não é essa, porque pressão eles vão fazer. Eles vão querer enquadrar o Lula, vão querer, se for preciso, até orquestrar um golpe contra o Lula, ou talvez coisa pior, como estão fazendo lá no Equador, tal, não sei o quê. Quero nem pensar nisso, mas é uma possibilidade. O que pode alterar a balança aí é a capacidade que vai ter o povo de defender a soberania brasileira, incluindo defender a própria pessoa do Lula, a própria integridade física do Lula. Quer dizer, até que ponto o povo brasileiro vai ser capaz de fazer isso? A esquerda, os movimentos sociais, até que ponto nós vamos ser capazes de bancar uma política mundial que enfrente o imperialismo? Essa é a grande pergunta. E aí é que reside a nossa responsabilidade, inclusive a responsabilidade do próprio PT, como o principal partido do governo Lula e um dos principais partidos de esquerda do mundo. E nesse campo aí, já que nós estamos discutindo comunicação, eu lamento dizer que o PT está muito atrasado, está muito ruim, a comunicação do governo Lula é péssima, chegou nessa semana a um absurdo de que a bancada petista no Congresso se manifestou disposta a apoiar a Rede Globo numa política, num projeto de lei que beneficia a Rede Globo como a grande força hegemônica dentro das redes sociais. Não vou entrar em detalhes agora sobre esse projeto para não tomar o nosso tempo e não cansar as pessoas que estão vendo a gente, mas a verdade é que a bancada do PT ela se dispôs a ajudar a Rede Globo, a ser uma força auxiliar da Rede Globo. O que é um completo absurdo para quem conhece a história da Rede Globo e para quem sabe o papel que a Rede Globo desempenhou no processo de impeachment da Dilma e de prisão do Lula e de eleição do Bolsonaro. Quer dizer, então nós estamos aí no impasse, Roberto, porque, de um lado, nós temos orgulho do presidente Lula, daquilo que ele está fazendo no cenário internacional, da política anti-imperialista dele, mas, por outro lado, nós temos parlamentares do partido do Lula fazendo um papelão desse e sendo incapazes de formular uma política de comunicação transparente, que atenda aos interesses do povo. Particularmente os venezuelanos sabem muito bem o que significa o monopólio da mídia na mão de Cisneros e companhia, certo? Sabem muito bem o que significa o monopólio da mídia na mão de empresários que, se necessário, articulam o golpe para depor o presidente. Aqui no Brasil, nós acabamos de ver isso com a Dilma. E se não mudar esse quadro, nós vamos ver isso de novo agora com o Lula. Quer dizer, então, qual é a capacidade que vai ter o povo brasileiro de defender a própria soberania e de sustentar o Lula nesse enfrentamento que ele está tendo com o imperialismo? Mas houve um fato concreto é que a Rede Globo voltou a ser a primeira no recebimento de verbas publicitárias oficiais da parte da SECOM, Secretaria de Comunicação do Governo Federal. Isso sim. Verbas bastante generosas. Agora, se o presidente Lula tem essa clareza, essa coragem, essa inteligência de defender o jornalista Assange, é sinal de que as coisas podem mudar internamente também algum dia. Esperamos que seja breve. Ojalá, companheiro, ojalá. Marvex, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, trazendo novidades e lucidez ao programa. Eu que agradeço. Prazer. Atitude. Obrigado mesmo. A vocês que nos acompanharam aí por todo o nosso público, a nossa audiência em todos os países da América Latina, obrigado pela sua atenção. Aqui estamos para ajudar a fazer mais inteligível esse contraditório país, Brasil, que pode cumprir um papel ainda mais superior ao que já está cumprindo para a integração da América Latina e para um mundo mais equilibrado e mais justo. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima Latitude Brasil. Tchau.